Com o deputado federal Átila Filho, do Progressistas, falar de política de Câmara Federal, esse começo, esse início dele na Câmara Federal, e o nome dele está sendo cotado para disputar a Prefeitura de Teresina, um dos nomes que tem sido muito badalado da imprensa para a disputa da Prefeitura da capital. Deputado, obrigado pela presença, prazer receber o senhor novamente aqui. Obrigado, Douglas. Um bom dia, boa tarde aos telespectadores da TV O Dia e ao povo do Piauí, em especial ao povo de Teresina. Queria começar o senhor falando desses primeiros dias, dessa experiência lá na... Seu pai já é um veterano de casa, já conhece muito bem o funcionamento lá da Câmara Federal, mas e o senhor, como é que foi esses primeiros dias? Porque a gente diz assim, o Senado só são 81, mas na Câmara são 513, lá a confusão é grande. Como é que o senhor avalia aí esses primeiros dias, sua impressão? Na verdade, nós iniciamos os trabalhos com a posse, que foi dia 1º de fevereiro, né, Douglas? E assim, no começo é mais para a gente se ambientalizar, conhecer a estrutura, fazer cursos de processo legislativo, para conhecer questão de orçamento também, conhecer as comissões da Câmara. E, na verdade, esse período até o Carnaval, eles não montaram as comissões permanentes, né, que são as comissões que a Casa compõe, que passa toda a legislação do Brasil. Né? Essas comissões, elas, após o Carnaval, ou seja, elas devem estar sendo montadas até segunda-feira, para, acredito, na semana que vem, a gente iniciar realmente, porque está tendo algumas votações importantes, mas no plenário, né? Mas a Câmara Federal ela é composta pelo plenário e também pelas comissões permanentes, comissões mistas e comissões temporárias e comissões de inquérito, né? No caso, a gente ainda não foi feita ainda a composição, nós tivemos a eleição do presidente Arthur Lira, depois as discussões do partido, quem vai ficar com comissão qual, vai ficar com qual partido, que isso depende da quantidade de membros da bancada. Então, agora passou-se essas discussões, passou o Carnaval, acredito que na próxima semana a gente já tem a composição de todas as comissões e aí sim a Câmara Federal e o Congresso Nacional vai trabalhar de vento em popa para avançar projetos importantes para o Brasil. Deputado, o Progressista, o seu partido, participou da reeleição, da tentativa de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas o que se fala agora é que há uma possibilidade de um bloco só, de fazer uma espécie de federação, um bloco só entre União Brasil e Progressistas, e boa parte para integrar o governo Lula. Como é que está essa discussão? Você já conversou com alguns pares sobre isso? Como é que está esse tema está sendo tratado lá na Câmara? São duas discussões separadas. Primeiro, está tendo a discussão da montagem da federação. A federação é onde você pega 2 partidos ou 3 e você une eles. Não é a fusão, é só a união durante um certo tempo, que são 4 anos. É uma coligação pós-eleição, onde você junta os partidos, junta os parlamentares e vira como se fosse um partido só. Um bloco ali. Um bloco e um partido. Ou seja, vira já uma coligação já para as próximas eleições. Tanto as eleições municipais como as eleições estaduais. Portanto, o Progressista e União Brasil, a federação sendo fechada, ela já está desenhada que vira um partido só, que será a União Progressista. Né? O nome da federação será União Progressista, da mesma forma que aconteceu semelhante com a do PT, do Partido dos Trabalhadores, PV. Virou um partido único, assim, um chapão. Continua os partidos independentes, por exemplo, fundo partidário, presidência de partido, a estrutura partidária continua, mas tratando-se de eleições e de bloco de Câmara e de Senado, eles viram um partido único. Então, essa discussão, ela se acelerou, ela já vinha sendo discutida já há um tempo, né? Passou-se as eleições, voltou-se a discutir e passou-se a eleição do presidente da Câmara e agora eu acredito que nos próximos dias nós teremos novidade. Ela praticamente está fechada em 90% dos estados, porque geralmente tem um problema num estado ou outro, porque o partido era contra a União Brasil, o Progressista, enfim. Mas, assim, pelo que eu conversei com o presidente nacional do Progressista, Ciro Nogueira, que é o nosso maior líder, estamos na finalização dessas discussões estaduais. O estatuto está pronto, eu acredito que se não ocorrer nenhum
nenhum contratempo, deve ser anunciado em breve a formação desse grande federação, que será o maior partido do Brasil. Pois é isso que eu estava pensando agora. A quantidade de parlamentares, né, de deputados e senadores, vai ficar uma força grande no Congresso. Aí, deputado, tem vários parlamentares do Progressistas e do União Brasil que querem fazer parte do governo Lula. E o presidente Lula já sinalizou o espaço, disse que quer o apoio dos parlamentares dos dois partidos que estiverem dispostos a integrar a base do governo. Após essa concretização da federação, que vai ter em torno de 110, de 107 a 117 parlamentares, ou seja, será a maior bancada, aí vai iniciar-se essa discussão, que já se fala, né? Alguns membros do partido têm interesse em se alinhar com o governo federal, outros são contra, mas o certo é que o partido, a federação deve decidir. Acredito que isso aí vai ficar a cargo de cada bancada, por exemplo, da federação. Os deputados vão decidir uma coisa, o Senado pode decidir outra, ou podem se unir, isso vai depender da liderança aí dos nossos líderes, e aí deve ter um encaminhamento aí após a federação. Agora, o senhor acredita que... eu acho difícil ser um fechamento de questão da federação dos dois partidos. A tendência é que alguns parlamentares, como o senhor falou, claro, queiram participar do governo, outros não. O senhor acha que os partidos, mesmo sem fechar a questão, vão liberar? Vai criar algum problema? Não, por exemplo, você vê o União Brasil. O União Brasil hoje indicou 3 ministérios no governo Lula. Né? E dentro do União Brasil... Dentro da União Brasil, nem todos são governo. Então, se você não consegue controlar todos os parlamentares, o parlamentar tem a sua individualidade, tem os seus problemas locais, mas eu acredito que a maioria vai decidir num consenso. E pode ser um alinhamento com o governo. O progressista é muito grato ao presidente Lula pelo apoio que teve ao Arthur Lira na presidência da Câmara. Que, aliás, é uma votação recorde. Recorde. Então, assim, existe já uma discussão, existe um alinhamento para a eleição da Câmara, claro que já pensando também no apoio ao governo. Mas aí vai depender das peculiaridades de cada estado, mas eu acredito que a maioria possa entrar nesse entendimento, claro que respeitando os que não querem. Então, vai ter um momento, um partido que vai ter um momento de independência, mas logo vai ter que ter um posicionamento em relação ao governo. Agora, como o senhor disse, é muito individual, né, é de cada parlamentar, cada um tem uma posição em relação a essa questão. Agora, do ponto de vista do governo, não interessa, porque, por exemplo, são 117 deputados, se dos 117 forem 60, está ótimo, para o governo, em termos de número de base, já é de bom tamanho. Então, em termos de governo, tudo tranquilo. Agora, a dinâmica, o senhor da iniciativa privada, né? Da iniciativa privada, o senhor tem um time das coisas acontecerem rápido e lá tem aquele processo de conversa, às vezes demora, coloca na gaveta, espera, muita composição. O senhor está estranhando essa... Estou muito. Talvez uma das frustrações que eu ainda tenho, estou lá desde fevereiro e as comissões permanentes ainda não foram montadas, né? Na iniciativa privada, isso a gente monta no outro dia e a gente já tem que trabalhar, já tem que agir, tem que planejar, tem que agir, tem que ter meta e tem que ter resultado. Né? E assim, na política não acontece muito assim, né? Tem que ter muito diálogo. E é um diálogo permanente, até na última hora. Então, é uma coisa diferente que a gente está aprendendo. Pode trazer para a iniciativa privada depois, né? Pode mais paciência, algumas coisas. Mas a política é importante, tudo depende da política. A iniciativa privada depende, as instituições públicas dependem, a questão da saúde, da educação, da segurança. Então, a questão, começa pela democracia, que tem que ter muito diálogo para que a gente possa escolher os nossos candidatos, e no processo político de administração pública, é diálogo, né? Então, assim, apesar de eu estar um pouco frustrado pela dinâmica, mas a gente compreende e a gente está lá para tentar levar mais dinamismo, né? Tentar dar mais agilidade. Aqueles que são da sua área também têm essa possibilidade de dar mais rapidez. Uma das minhas bandeiras é a gente tentar desburocratizar mais o setor público, tentar dar mais agilidade. Então, um dos meus papéis também na Câmara, além de defender a bandeira que eu acredito que é a educação, o empreendedorismo, é levar também essa agilidade ao poder público. O senhor teve já algum contato com o governador, Rafael Fontes, ou uma conversa, porque, claro, o senhor foi eleito pela oposição, mas o senhor tem uma relação pessoal com o governador, são dois empresários,
e como o senhor disse da última vez que esteve aqui, eu fui eleito pela oposição, mas jamais vamos furtar a projetos de interesse do Piauí terem a minha digital, terem a minha participação. O senhor teve alguma conversa com ele? Não, a gente sempre conversa quando a gente se encontra. Agora mesmo a gente estava discutindo sobre a Transnordestina, que é uma grande bandeira do governo Lula, é concluir a Transnordestina, e o Rafael está liderando esse processo junto com o Ceará para que a gente possa realmente efetivar e concluir dentro desses 4 anos o canal que liga Eliseu Martins indo para o porto do Ceará, o Porto Pecém. Em 4 anos, nos 4 anos. 4 anos, né? Então, assim, eu acho que isso ele está puxando para ele, então esses projetos importantes para o Piauí, principalmente, a gente dialoga, somos amigos. Agora, na política é isso, eu estava num lado, ele estava em outro, por circunstâncias, mas assim, a nossa relação é de amizade, mas também o que for de bem para o Piauí, ele sabe do meu compromisso com a educação, com as coisas do Piauí, então nós estaremos juntos nesses projetos. Deputado, está confirmada já para segunda-feira essa reunião do Progressistas com todo mundo, dos deputados estaduais, federais, a presença do senador Ciro também, para fazer um balanço aí de tudo, traçar algumas estratégias? Sim, está confirmado. O nosso presidente nacional do Progressista, senador Ciro, convocou uma reunião para as 10 horas, junto com os membros do partido, os deputados federais, deputados estaduais, e vamos discutir o partido, seu posicionamento nacional, seu posicionamento local, e claro que a gente termina entrando nas discussões das eleições municipais. Vai ser um momento onde a gente, após a eleição, início do ano, para a gente rever o nosso posicionamento, ver como é que está o partido, discutir também essa questão da federação, como é que vai ficar aqui no Piauí, e discutir quais são as prioridades do nosso partido nos próximos anos, para Teresina, para os municípios que o PP representa e para o estado do Piauí como um todo. 10 da manhã da próxima segunda-feira. Isso, 10 horas. Agora, tratando dessa composição de Progressistas e União Brasil, eu esqueci de perguntar como é que o senhor fica nesse contexto aí? O senhor vai integrar mais para o lado do governo Lula, para a oposição, o senhor vai ficar ali avaliando projeto por projeto? Eu acho que as coisas primeiro eu quero ver se essa federação vai se concretizar, que eu acredito que sim. Né? E nós vamos ter as composições da Câmara, mas assim, projetos que sejam de interesse do país, por exemplo, nós votamos a favor de um projeto, uma medida provisória do governo, que é importante, que a Câmara já está atuando, que foi o Pronamp, a ampliação. Você sabe que foi criado um programa para pequeno e médio empresário de crédito na época da pandemia. Foi criada pelo governo anterior, e já o presidente Lula agora, através dessa medida provisória, mandou para a Câmara para a gente aprovar ela, e nós conseguimos ampliar esse prazo de pagamento e manter o programa permanente. Então isso já é um avanço, e é uma prioridade do governo Lula, mas que todos nós apoiamos. Então, assim, são pontos importantes para o país, né? Então, tudo que foi importante, nós vamos estar juntos, né? E, assim, claro que eu tenho um diálogo muito bom com o governo federal, e isso aí a gente vai analisando ponto a ponto as bandeiras, mas, assim, a gente quer atuar de forma independente, mas pensando no Brasil e no Piauí. Deputado, o senhor disse que após a eleição, quer dizer, após o pleito eleitoral do ano passado, o senhor fez uma série de viagens para o interior do estado, vários municípios, agradecendo a votação. Isso é uma agenda que o senhor ia manter permanentemente, né? Como é que o senhor está se programando? Porque aí essa visita às bases é uma visita permanente, né? Não só para ouvir as bases também, mas para entender as necessidades e levar essas necessidades para transformá-las em ações lá na Câmara Federal. Como é que o senhor está se programando essa agenda? Porque o senhor também não deixa de ter a sua ligação com as empresas. Então, como é que o senhor está conciliando tudo isso? Trabalha dobrado, né, Dudu? A gente tem que trabalhar dobrado, mas, assim, claro que a gente tem que estar sempre permanente, escutando o interior, os prefeitos, as lideranças, os vereadores, e também tentando equacionar o tempo com a questão de Brasília, porque agora é uma nova rotina. Eu tenho que estar... As sessões acontecem de segunda a quinta-feira, então a gente tem que estar lá votando, acompanhando. Isso vai se intensificar com o trabalho das comissões. Provavelmente eu estarei em 2 comissões importantes que vão ter atividades, leis, projetos de lei para relatar. O senhor já tem previsão das comissões? Quais serão? A gente está solicitando tanto a Comissão de Educação como a Comissão de Constituição e Justiça. Vai depender de uma composição partidária, mas acredito que isso, a partir da próxima semana, a gente já sabe, e eu vou ficar entre essas 2 ou até nas 2.
Agora nós vamos falar de Teresina. O senhor teve uma votação muito expressiva na capital, para deputado federal. E o seu nome é cotado, como também o nome da deputada estadual Bárbara do Firmino, mas seu nome é cotado porque o senhor tem sua vida construída em Teresina, tem suas empresas em Teresina, né? Então todo o seu histórico é histórico aqui da capital. Como é que o senhor tem avaliado aí essas especulações em torno do seu nome? É um projeto que o senhor toparia, se o partido se unisse e tivesse esse convite? A gente acaba uma eleição, a gente já discute a outra. Estou pensando aí em 2026, nas vagas do Senado, já estão discutindo. Já estão discutindo no Senado, assim, mas aí a população gosta e acho que eu acho que nesse período a população mudou muito, ela está muito mais interessada na questão política. Você vê que o país se dividiu e isso fez com que a população se interessasse mais, então é importante. Então essas discussões ela é fruto justamente desse interesse popular que já se questiona. E a minha tese é que o Partido Progressista elegeu 7 deputados estaduais, 2 federais, né? Tivemos uma votação, quase elegemos o terceiro, tivemos uma votação para o Senado muito grande, inclusive ganhamos em Teresina, e para governo a gente não teve o êxito que a gente esperava, mas o resultado do Progressista foi positivo. E nós tivemos, nossos deputados estaduais, federais, tiveram uma grande votação em Teresina, né? Nós tínhamos a presença da Bárbara do Firmino, que traz por trás toda a sua história do seu pai, trabalhando por Teresina, que isso fez com que a gente também ampliasse esse trabalho em Teresina. Então, eu defendo a tese que o progressista tem que ter candidato próprio, né? Eu acho que a gente só consegue fortalecer um partido quando a gente se posiciona de forma principal, ator principal nas eleições, sejam elas municipais ou estaduais. Então eu defendo, e nas discussões, como eu tive uma votação boa em Teresina, sou daqui, nasci aqui, estudei aqui, empreendi aqui, ou seja, trabalho aqui, vivo daqui, gero emprego e renda na área privada aqui, e hoje sou representante legítimo como deputado federal dessa cidade, eu me coloquei como pré-candidato, no sentido de não de impor e impedir alguém, não, de unir, né, de discutir. Eu acho que a gente tem que discutir. Nós temos 4 pré-candidatos, ou até mais. Nós temos a Bárbara, que teve uma gigante votação, foi a mais votada no Progressista na capital. Temos o Joel, que teve a maior votação no Senado. E tem o Elmano. O problema do candidato Joel Rodrigues é um mandato itinerante. Provavelmente a justiça não... Mas existe já jurisprudências que esse mandato itinerante, ele é muito questionável jurídico. Ele não existe uma lei proibitiva, existe jurisprudência. E na jurisprudência tem algumas características, alguns desdobramentos que o Joel não se encaixa. Porque é quando a cidade é próxima da outra, geralmente uma cidade é pequena, menor do que a outra. E no caso do Joel, existem teses jurídicas que pode contestar o mandato itinerante. Então isso é uma discussão após. O certo é que ele colocou também o seu nome como o do Elmano Ferrer, que também foi prefeito de Teresina. Enfim, nós temos um leque. A gente começar um processo eleitoral onde a gente tem 4 ou 5 pré-candidatos, isso ajuda, né? A gente começar a discutir, conversar, dialogar. E o intuito é que eu sou da tese que quanto mais candidatos, melhor. Eu acho que todo partido, né, numa democracia, é legítimo ter um candidato a prefeito da sua cidade. Então eu acredito que quanto mais candidatos Teresina tiver para poder comparar o modelo de gestão, para poder comparar a história, para poder realmente escolher, vai ser uma escolha mais acertada. Então eu acho que isso é bom para a democracia, isso ajuda as pessoas a pensarem mais na sua cidade, a discutir os problemas, avaliar os candidatos e errar menos na hora da escolha, né? Porque o que acontece é a gente errar e às vezes perder 4 anos para tentar consertar. Então a minha ideia é que a gente tenha candidato próprio, também respeitando os outros candidatos, para a gente, quem sabe, fazer uma composição lá na frente. O que eu quero é unir o partido para a gente lançar um candidato. Agora, na formação União Brasil e Progressistas, nós tínhamos um nome importante que era o do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes. Mas esteve aqui ontem o vereador Edson Mello e disse que é quase certa a volta dele para o PSDB. Aí ele, como presidente do União Brasil, o União Brasil ficaria aí tendo que buscar alguém para presidir o partido, na verdade o partido é um partido grande, nível nacional, é um partido muito grande, mas no Piauí você não tem ainda digamos, uma capilaridade, o partido ainda não criou substância em Teresina e no estado do Piauí. Quer dizer, a permanência dele no União Brasil, nesse bloco que ele e o senador se lideraram nas eleições,
somava muito, porque é um nome importante, né? Com a federação, aí nós teríamos mais pré-candidatos, porque aí a gente vira um partido só e o doutor Silvio seria um pré-candidato da nossa federação. Eu não tenho conhecimento ainda desse interesse, né? Mas o Edson Mello disse que ele está quase certo voltar para o PSDB. Seria um grande candidato, é um homem que tem história, foi um dos melhores prefeitos da cidade. Nossa campanha seria muito mais bonita, a campanha de Teresina, tendo também o Silvio como pré-candidato pelo PSDB. Mas, enfim, o que eu posso falar é do progressista e que ele terá um candidato, provavelmente junto com a União Brasil, a federação passando, e nós vamos começar a dialogar. Eu acho que, volto a dizer, quanto mais candidatos, melhor para a cidade de Teresina, melhor para a população, para poder escolher de forma mais acertada o seu representante. Deputado, e com relação a essa questão do transporte público, está havendo aí um mutirão de esforço, o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, Câmara Municipal. A gente teve agora uma reunião com o pessoal do Sintetro, que já sinaliza com a possibilidade de greve. O senhor também tem participado dessas discussões, tem acompanhado essas discussões? A discussão de nível municipal, assim, a gente observa, conversa. Eu dialoguei com o presidente da Câmara Municipal, o Enzo Samuel, que está fazendo um grande trabalho. Já conversei com membros da prefeitura, né? O certo é que agora parece que todo mundo viu que o problema é grave. Eu senti isso na pandemia, quando suspenderam os ônibus e os funcionários da minha empresa continuaram a trabalhar e não tinham como ir. Então já haviam sentido chegava atrasado, não tinham como ir. Não tinham como ir. Então, assim, os alunos para estudar, então esse problema a gente já vinha sentindo lá atrás, né? Então, assim, mas mesmo tardiamente, tudo que a gente começa a decidir é importante. Então, é muito importante que todo mundo discuta, né, para poder ver realmente o problema. A gente vê que tem um problema estrutural com a questão das gratuidades, né? A gente não pode deixar isso, não. Criaram-se várias gratuidades ao longo do tempo e não tem jeito. O setor de transporte, existe uma matemática financeira, né? O que anda, o que paga, quanto é que gasta e para fechar a conta. Os donos das empresas têm que ter o seu lucro, os funcionários das empresas, os motoristas têm que ganhar o seu salário em dia e o povo, a população tem que ter o direito de pagar uma passagem justa, né, dentro desse cálculo matemático. E ter ônibus disponível. E ônibus disponível. Eu acho que agora, como todo mundo está sentindo, eu acho que todo mundo está envolvido. Eu já vi o governador mandando uma lei, não sei se já foi aprovada, em relação... Foi um pedido de urgência, muito importante, porque isso dá um fôlego para essa equação matemática. Vai dar somando todos os benefícios, a média de 1 milhão por mês. Pronto, então eu acho que isso é importante. Era um problema que a gente podia ter resolvido bem antes, mas como a gente tem eleição de 2 em 2 anos, termina problemas como esse, a gente esticando, e aí... Mas o certo é que agora eu acredito que as pessoas envolvidas vão achar uma solução e a gente vai estar acompanhando para que a gente possa, o mais rápido possível, voltar a Teresina ter a normalidade do transporte público. Deputado, muito obrigado pela presença e nós vamos estar lá. Eu não sei como é que vai ser a reunião do Progressista, porque a reunião, quando tem reunião do presidente Lula e tudo, aí abre aquele espaço ali, 5 minutos para a imprensa e depois fecha, mas de qualquer forma nós vamos tentar participar lá no sentido de registrar as imagens e depois ouvir cada um dos participantes, ouvir a opinião, o que foi discutido, porque o Progressistas é um partido importante e junto com a União Brasil, mais ainda, a maior bancada de deputados do país, e vai ser um competidor muito com probabilidade alta de ter um bom desempenho na eleição de 2024, porque são nomes muito fortes. E a possibilidade, eu já ouvi em bastidores também dizendo o seguinte, se não houver possibilidade, porque aí se houver União Brasil Progressista, não houver a possibilidade de apoio de alguém de um outro partido, pode até ter uma chapa pura de progressistas, porque tem nome sempre para isso, né? Candidato a prefeito e vice para progressista. 4 pré-candidatos, tudo pode acontecer, mas o ideal é que a gente possa buscar o máximo de partidos possível, ter uma maior composição. Entendeu? Obrigado, deputado. Um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Douglas. Quero aqui agradecer a oportunidade, aproveitar logo a oportunidade. Nós estamos no mês de março, dia 8 de março nós comemoramos o Dia das Mulheres e eu quero aqui deixar a minha gratidão às mulheres, a minha atenção, o meu compromisso da gente trabalhar sempre, defender os direitos das mulheres, elas que são talvez as mais importantes personagens do nosso mundo, e sabemos dos grandes problemas que tem vivido com feminicídio, enfim, direitos
direitos das mulheres, a questão equiparação salarial. E eu quero, como deputado federal aqui, primeiro parabenizar a todas, né? E dizer do nosso compromisso de, na Câmara Federal, defender todas as legislações que beneficiam as mulheres do nosso país e do nosso mundo.